Olá pessoal, bem-vindos a mais uma vídeo explicação do sistema gestor CTRC, e nesta vídeo explicação nós vamos estar mostrando como é que você pode gerar um conhecimento de transporte eletrônico. Então eu clico primeiro no botão gerar CTRC, ele vai me mostrar essa janela aqui, tá? Automaticamente ele já traz o número do CTRC, que deverá sempre começar do 1 quando for implantado na sua empresa, e aqui ele vai colocando alguns dados de forma automática, ok? Porém, forma de pagamento, o que eu tenho? Eu tenho pago, a pagar e outros. Então, nesse caso em específico, vamos deixar a pagar. Situação deste conhecimento é uma situação normal, tá? Qual é o modal? Nesse caso pode ser rodoviário, aéreo, aquaviário. Nós vamos escolher o rodoviário. Tipo de serviço: normal, subcontratação, redespacho ou intermediário. Então nós vamos estar optando pelo normal. Quem é responsável pelo pagamento do frete? É o remetente, perdão, o tomador, que é quem é responsável pelo pagamento do frete. No caso, vamos aqui dizer onde é que começa o nosso frete. Então ele vai começar na cidade de Ribeirão, ou melhor, vamos colocar aqui perto, né? Campinas, e o final é Limeira, ok? E o CFAP predominante, porque pode ser que na carga você tenha outros CFAP. Nesse caso, sempre o predominante. 5932, ok? Prestação de serviço. Quem é o funcionário emissor? Tá aí, ok? Quais são as características deste conhecimento? Ele é uma entrega, né? Uma entrega. Poderia ser outras especificações: uma reentrega, uma devolução, um refaturamento. E a natureza convencional, tá ok? Porque aqui ele diz a respeito de entrega expressa, logística reversa, emergencial. Vamos dizer que é uma situação convencional. A partir do momento que eu coloquei as informações básicas do meu CTRC, eu vou vir para os envolvidos. Então, nos envolvidos, o primeiro envolvido no processo do CTRC eletrônico é o remetente. Então, eu vou chegar no remetente, vou escolher aqui a TK, e quando eu escolho o remetente, de que forma que o remetente está disponibilizando o envio? Ele está disponibilizando através de NF, NFE ou outros documentos. Ele está disponibilizando através de NFE, ok? Nesse exato momento, ao invés de vir no nota fiscal, NFEs ou outros, eu já venho direto no NFE, tá ok? Nesse momento, pessoal, só um segundo aqui. Nesse momento, eu não tenho como depois nós vamos deixar depois nós vamos solicitar que essa carga aqui seja colocada de forma automática. Então eu tenho os envolvidos, selecionei o remetente, vim para o NFE e agora eu vou colocar o número. Então eu vou colocar aqui quantas notas fiscais eletrônicas eu quiser, ok? Não há necessidade de colocar o SUFRAMA. Por quê? Porque o PIN do SUFRAMA é só quando é caso de Zona Franca de Manaus, ok? E aqui, olha, nós vamos estar colocando alguns códigos também fictícios, ok? Mas eu recomendo até que se você tiver um dinheirinho sobrando aí,
Compra um leitorzinho ótico para você poder ler a nota do teu cliente, né? É muito bom isso daí, porque a nota eletrônica é 43 dígitos, ok? E você pode, numa dessa, ter problema de digitação e depois, consequentemente, ter problemas de validação. Essa nota que nós estamos gerando no momento, nós não vamos estar validando ela, mas nós temos um exemplo aqui que através dela nós vamos validar. Então nós digitamos 3 notas eletrônicas para este remetente em específico, a TK Indústria Metalúrgica, ok? Então já fizemos isso, mencionamos as notas que ele disponibilizou para remeter os dados, e agora eu vou para o destinatário. Então o meu destinatário, eu vou citar aqui um destinatário qualquer, ok? Tá? Vou agora dizer para vocês o seguinte: no caso específico, expedidor, a figura do expedidor e a figura do recebedor. É muito importante eu entender esse contexto. Basicamente, quando eu vou gerar um CTRC, eu tenho remetente e tenho destinatário. Porém, eu posso ter a figura do expedidor e posso ter a figura do recebedor. No caso específico, se eu estou com a mercadoria dentro de um determinado barracão, de um prédio, dentro de um centro de distribuição, então não custa nada nós cadastrarmos esse local e referenciarmos ele como o expedidor. E também não nos custa nada dizer que o recebedor dessa mercadoria pode ser não necessariamente o destinatário, ok? Pode ser que essa mercadoria também vá para um galpão, vá para um local que não seja o destinatário, no caso específico um local de armazenamento fora da área do destinatário. Então vamos fazer uma nota, um CTRC completo, para que você tenha uma noção. Você viu como é simples? Eu venho aqui, só escolho o nome do meu recebedor, escolho apenas o nome do meu expedidor, o nome do meu destinatário, o nome do meu remetente, e coloco simplesmente o número das NFEs que ele está colocando ou disponibilizando para que eu envie sua mercadoria para o destinatário, ok? Eu tenho aqui uma outra situação. Veja, estamos seguindo uma ordem lógica para podermos fechar essas informações. No caso, nós aqui não vamos fazer menção de dados complementares, ok? Podemos fazer, mas nesse exato momento, se eu vier aqui, olha, vou colocar que ele vai falar qual o município de origem, qual de destino, qual o código da rota. Então, eu tenho aqui uma situação que ainda, por conta do momento de implantação do projeto, ainda não está sendo obrigatório eu mencionar isso na hora de fazer a minha nota, o meu conhecimento eletrônico, ok? Mas eu tenho que, neste quadro aqui, ó, principais cidades em que passará. Então eu vou citar aqui, ó, vou citar a cidade de Americana, ok? Posso citar também a cidade de Sumaré, só que aqui eu já não estou citando na ordem, tá? Mas posso citar aqui, ó. Então, a minha carga que vai de Campinas para Limeira, ela vai fazer uma rota e ela vai passar por Americana e Sumaré, ok? Citei aqui para dar uma noção de qual é o trajeto que
está sendo feito. Outra situação é a entrega com data definida. Então eu posso vir aqui e dizer para o meu sistema sem data definida, sem hora definida, ok? Vai chegar um momento em que isso aqui vai se tornar algo obrigatório, tá? Então, como você está começando a se acostumar com os dados, é importante que você comece já a ter uma noção de gerenciar isso e ter uma ideia da entrega com data definida, com horário definido. E aqui eu tenho dados da retirada. Então, eu posso não citar nenhum tipo de dado, como eu posso citar. Mas esse tipo de dado aqui é importante quando eu tenho que retirar a mercadoria num aeroporto, num porto, numa estação de destino. Então, cabe aqui alguns detalhes, ok? Não é o nosso caso nesse momento. Eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho os serviços, que é o valor da prestação de serviço, e eu tenho o meu ICMS, ok? Só para você ter uma ideia interessante, é o seguinte: o meu remetente, ele está sediado no estado de São Paulo. Então o sistema sabe que aqui você tem um ICMS por estado, ok? Então o que significa isso? Então eu tenho aqui o estado de São Paulo, perdão, foi feito alguns testes aqui, e eu tenho aqui que é 12%, tá ok? Então ele sabe que o valor do frete a ser cobrado, perdão, que a alíquota do frete é 12%. Porém, então eu vim, forneci os envolvidos, forneci de que maneira que o frete vai ser, com qual documento que eu estou entregando aquela mercadoria, que no caso aqui são as NFEs tais e tais. Eu tenho aqui os dados complementares, que é a previsão de fluxo da carga, a previsão de entrega e dados de retirada. Então, não há nesse momento algo que eu deva comunicar para que seja observado no ato da retirada da carga. Mas se for necessário, eu posso estar fazendo